Paulinho Berea. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Esta tarefa parece que vai ser meio complicada. O apóstolo Paulo realmente disse que Yeshua nos resgatou da maldição da lei? Paulo disse em Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso é uma ótima notícia, Júlia. O que você está achando difícil de entender? Tudo o que temos visto mostra que a lei de Deus nunca deixou de existir. Como Paulo diz que a lei é maldição? Misericórdia, Júlia. De onde você tirou isso? Paulo nunca disse que a lei de Deus é maldição. Ele disse que Cristo nos libertou da maldição da lei. Qual a diferença então? A lei é uma instituição de Deus. A maldição é uma consequência da desobediência. Cristo nos libertou da maldição que sobrevinha sobre os desobedientes. Ele nos deu livre-arbítrio. Se ele nos deu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, não é mesmo? Claro, Júlia. Todo mundo pode fazer o que quiser. A única coisa que a pessoa não pode fazer é ser salva, já que escolheu desobedecer. Vou te explicar melhor. Veja o que diz em Deuteronômio capítulo 11 versículos 26 a 29. Eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Até aqui, entendo que Deus deixou o povo escolher o que vai receber: bênção, se obedecer à lei de Deus, e maldição se desobedecer. Exatamente, Júlia. Leia agora o versículo seguinte. Quando, porém, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Deuteronômio capítulo 11 versículo 29. Podemos ver que no monte Gerizim foi pronunciado as bênçãos de quem obedecer o estatuto de Deus, suas leis. Já no monte Ebal, foi colocada as maldições que cairiam sobre os desobedientes. Sendo assim, a lei em si, não seria bênção nem maldição, mas sim um parâmetro. Bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece. Parece justo. Por que o Senhor Yeshua invalidou esse castigo aos desobedientes? Acontece que na antiga aliança, entre as ordenanças, está o sacrifício de animais que deveria ser feito regularmente no templo em Jerusalém. Só em Jerusalém era permitido fazer sacrifício. Esse sacrifício justificava o homem para que ele se mantivesse puro e obediente a Deus. Mas se o sacrifício só podia ser feito no templo em Jerusalém, como ficavam as pessoas de países mais longes? Como eles iriam se justificar? É neste ponto que entra a nova aliança. Em Gálatas capítulo 3 versículo 13, vimos que Paulo disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora que você entendeu que a maldição não é a lei, mas sim uma consequência pela desobediência da lei, leia o versículo 14 de Gálatas 3. Pois Paulo explica por que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3 versículo 14. Veja como está claro. Na antiga aliança, quem não cumprisse a lei, era amaldiçoado. Todos tinham que ser justificados com sacrifício. Mas Deus fez uma promessa para Abraão, de formar filhos de Abraão em todas as nações. Agora, imagina Júlia.
Como nós, no Brasil, como poderíamos ser justificados regularmente? Teríamos que ir para Israel frequentemente. Isso é impossível para a maioria das pessoas. Ainda que possível para alguns, hoje Israel não tem templo. Como seriam os filhos de Abraão? Seriam filhos impuros. Por isso Paulo disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até os gentios. Cristo anulou o sistema sacrificial da antiga aliança, e ele fez o sacrifício perfeito, para que hoje, mesmo estando longe de Israel e não tendo templo, nós possamos ser justificados pelo sacrifício dele. Esta é a parte da lei que é impossível de ser cumprida. É impossível o homem se justificar com sacrifício de animais ou de qualquer outra maneira. Mas guardar os mandamentos. É claro que é possível. Tiago mesmo disse: quem guarda os mandamentos mas tropeça em um, é culpado de todos. Mas já ouvi dizer que não se deve guardar a lei por causa dessa citação de Tiago. Essa questão vamos estudar no próximo episódio, se Deus nos permitir. Paulinho Bereia.